Então pessoal, deixo aqui primeiro dois avisos. Primeiro, o áudio ficou muito baixo na gravação original. Consegui aumentar o máximo que o editor me deixou. Mesmo assim não foi ainda o suficiente e parece que ficou meio bugado. Há vezes que o áudio falha um bocado. Eu tentei fazer o melhor que consegui. A segunda, o áudio mais para a frente começa a ficar desconectado com a câmera. E então eu não consegui agitar isso para ficar tudo direitinho. Então se sentirem que a minha voz está fora de tempo, é mesmo porque a câmera começou a empancar um bocado. Então depois na gravação final a câmera não parece que está a empancar tanto, mas o áudio ficou descoordenado. Então pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo do nosso canal. E desta vez vimos com o meu primeiro vídeo de Pokémon deste canal, que é sobre os meus 10 Pokémons preferidos da primeira geração. Sim, é só isso. Os meus 10 Pokémons preferidos da primeira geração. E espero que vocês gostem do vídeo. Vou tentar trazer um vídeo de Pokémon todas as terças-feiras. Este vai ser o primeiro e vou começar com os meus 10 preferidos de cada geração e depois logo se vê consoante o vosso interesse. Então, só quero aqui deixar duas regras que normalmente nos vídeos de Pokémon e assim eu gosto de fazer, que é não selecionar iniciais, ou seja, Charizard, Blastoise e Venusaur estão excluídos da minha lista, nem lendários e mitos, ou seja, Moltres, Zapdos, Articuno, Mew e Mewtwo vão ficar fora desta lista. Ou seja, eles não vão, tipo, nem sequer foram a votação. Todos os outros, eu por sempre na última evolução, ou seja, não vai haver nenhum Pokémon com uma evolução intermediária, a menos que não tenha uma que, que ainda não tenha sido lançada nesta geração. Porque há aqueles Pokémons, vocês sabem que depois noutras gerações tiveram evoluções. Ou seja, como nesta aqui ainda não tinha, conta aqui como sendo a última evolução nesta geração. Então, começando, não vai ser uma ordem específica de preferência, vai ser uma ordem de alfabética. Todos os 10 Pokémon vão estar por ordem alfabética. Então, começando pelo primeiro que eu escolhi, foi o Gengar. Eu sempre fui apaixonado por Pokémon fantasmas e acho eu, se não estou em erro, na primeira geração o Gengar é o único Pokémon fantasma que existe e realmente eu sempre gostei muito dele, mesmo nas outras gerações, apesar de eu pouco usar porque é preciso de troca para ele evoluir, então eu acabava sempre por optar por outros fantasmas noutras gerações, mas ele sempre foi um dos que eu mais gostei. A segundo que eu escolhi, que era um dos que vai trazer mais polémica, que é um que eu não vejo muita gente a falar, que neste caso eu escolhi o Golduck. Sim, o Golduck. Porquê? Porque sempre fui apaixonado por a maneira dele ser e sempre foi um dos Pokémons que eu mais treinei em todos os meus jogos de Pokémon. Em quase todos os meus jogos de Pokémon da primeira geração, o Pokémon de água que eu escolhia era quase sempre o Golduck. Eu começava quase sempre com o Charizard, então uma das opções seria o Golduck. E também para deixar um aviso que vão ver géneros aqui repetidos. Isto aqui não é uma lista de o meu preferido em cada género, é só o preferido no geral. Tentei deixar o máximo possível variado, mas há alguns que eu não consigo deixar de parte, a não ser num vídeo que eu faça depois um de cada género. Mas então, o Golduck é o meu segundo Pokémon que eu escolho, e ele sempre foi uma das minhas preferências quando falo em Pokémon de água, primeiro da primeira geração. Tem alguns, tinha feito 3 ou 4, eu deixei 2 deles nesta lista, porque eu não consegui decidir entre os dois, então o Golduck é um deles. O terceiro Pokémon que eu decidi escolher, por acaso não me lembro se eu treinei muito, mas eu sempre gostei muito dele e da história toda por trás, as lendas e tudo, que é o Hypno. Sempre gostei muito de Pokémon psíquicos e eu estive aqui na dúvida entre colocar ou o Hypno ou o Alakazam, por exemplo, porque a minha lista estava quase cheia e não havia espaço para os dois. E eu optei por escolher o Hypno, porque o Alakazam eu nunca cheguei a treinar, se não estou em erro, porque outra vez é outro Pokémon que eu preciso de troca, então eu nunca cheguei a treinar, já sempre com o Kadabra, mesmo assim eu sempre preferi mais o Hypno do que o Kadabra ou do que o Alakazam, eu gostei mais da temática dele. O quarto que eu escolhi, eu acho que foi um que também nunca treinei, mas porque acho que ele aparece há muito tarde no jogo, que é o Marowak. Eu gostei muito do jeito do Marowak ser e da aparência. Porque este vídeo aqui é mesmo à base da aparência. Eu não sou nenhum pro em
Pokémon competitivo nem nada assim, eu jogava só por diversão, eu ganhava muito mais por design e por o que eu sabia que eles me proporcionavam. Por isso eu sempre procurei, quando entendi um bocadinho mais Pokémon, tentar ter uma equipa com a maior variedade de géneros possíveis e não tanto por se eram bons ou não. Às vezes tinha alguns Pokémon que eu usava que depois vinha a saber um péssimo, mas eu gostava de os usar, então continuava a usá-los. Então deixo então aí como quarto lugar o Marowak, sendo o único representante dos Pokémon de Terra, se não estou em erro, desta lista. Acho que é da Terra, não é? O quinto é se calhar o meu preferido. O quinto e o sexto são talvez os meus preferidos mesmo desta geração. Falando então o quinto é o Porygon. O Porygon sempre foi um Pokémon que eu fui apaixonado. Seja o Porygon 2 ou o Porygon Z. Apesar que são três Pokémons completamente difíceis de conseguir. O Porygon tens de conseguir lá no casino com um monte de moedas e assim. E para evoluir precisas do upgrade e trocar com o upgrade, e depois tens de ter o Dubious Disc e trocar com ele para ele virar o Porygon dos deles. Sempre foi Pokémon muito difíceis. Eu acho que o Porygon não há nenhum jogo assim que seja apanhado naturalmente. Posso ir errado, mas não me lembro. Mas eu sempre gostei muito da história do Porygon e do aspecto do Porygon. Sempre me puxou muito interesse, apesar que antigamente, quando eu jogava, quando era mais novo, eu sempre estimava que o Porygon era tipo psíquico. E era tipo normal. Eu sempre pensei, porquê? O Porygon tem, para mim, tem tudo para ser um Pokémon psíquico. Da mesma maneira que o Golduck e que o Psyduck. Para mim tem tudo para serem Pokémon psíquicos. E, no entanto, o Porygon é só tipo normal. Mas mesmo assim, eu sempre gostei. Nunca deixei de usar muito porque eu não sou muito fã de usar Pokémon de tipo normal nas minhas gameplays. E também porque é difícil de conseguir. Então fica aí a menção. O 6 Pokémon então é o Primeape, que era um dos Pokémons que eu sempre fazia questão de apanhar no início do jogo, porque eu não sei qual versão que eu jogava, que antes de ir para o primeiro ginásio, tu desviasse um bocado a rota em direção à Liga dos Pokémon, à Liga Pokémon. Tinha um matinho que normalmente aparecia Monkeys, não sei se era no Yellow ou se era já no Red and Blue, mas eu sempre fazia esse desvio só para apanhar o Primeape e ficava lá até conseguir apanhar um Primeape. Um Primeape não, um Monkey. E eu sempre gostei muito do Primeape, por acaso eu usei muito na primeira geração, depois nunca mais usei assim muito, até porque quando eu jogo os novos jogos das novas gerações, eu tento sempre ver ou Pokémons novos, completamente inéditos, ou então Pokémons que têm alguma evolução inédita, tipo o Eevee, tento sempre jogar para que ele evolua para a nova versão. Se for jogar um Pokémon que tem uma nova. Imaginemos agora o Primeape teve uma nova evolução. Agora esqueci o nome, eu usei-o só por causa dessa nova evolução. E então eu costumo fazer isso também para dar para ser diferente. Se eu peço por um Pokémon também não tem graça. O sétimo também é um Pokémon que sempre fui apaixonado. Mas como já disse, como eu usava muito Charizard no início, quase tempo, se não estou em 90% como começa algum jogo na primeira geração, eu escolhi o Charizard, então nunca tive uma grande oportunidade de o apanhar. Caso uma outra vez que eu usava o Bulbasaur ou até mesmo o Squirtle, que é neste caso a rapidez. Eu sempre fui apaixonado, é talvez um dos meus Pokémons preferidos de fogo, para não dizer o meu preferido, acho que há outros que são, mas sempre teve a minha lista. Por exemplo, eu nunca fui muito à bola com o Arcanine, apesar que Arcanine é um dos preferidos do pessoal. Mas entre o Arcanine e a Rápidas, eu prefiro a Rápidas. Tipo, eu não sei competitivamente, o Arcanine é muito melhor e que não é isso que estou a dizer. Mas na minha aparência, no meu gosto pessoal, na aparência e tudo, eu prefiro mil vezes usar uma Rapidez do que usar um Arcanine, por exemplo. Apesar que a rapidez também só aparece mais para a frente. Mas também como não tem muitos Pokémon de fogo, acaba sempre por dar para usar. Quando não uso o Charizard. Agora, também que eu usei muito e que também eu gostava muito de usar era o Scyther. O Scyther também não tem muito para dizer, vocês já conhecem o Scyther, acho eu. E por acaso eu sempre gostei muito de usar, por cada evolução, o Caesar, acho que nunca joguei muito com ele. Até porque era preciso troca e tudo. Mas por acaso o Scyther sempre foi um Pokémon que eu sempre gostei muito de usar e assim, eu não estou em erro, até era normalmente um Pokémon inseto. Quando treinava um Pokémon assim inseto, normalmente era ele. Depois temos o Snorlax. O Snorlax
também chegava sempre a usar por causa que ele aparece sempre ali no mapa para tu apanhar com a flauta para conseguires passar o jogo, então eu acabava sempre por apanhar, acabava sempre por usar ou quase sempre por usar. Ainda estás numa fase em que normalmente a equipa não está completa, então Snorlax é um dos Pokémons que eu usava, um dos poucos Pokémon de tipo normal que eu realmente acabava por usar, que também é muito bom. E o último, também é outro que vai trazer polémica, que é como eu disse, que era o meu segundo Pokémon de água desta lista, por acaso foi o único, não, o normal também repeti. Ia dizer que era o único tipo que eu tinha repetido, mas não, também repeti o normal. E nesse caso, o último desta lista é o Tentacruel. Também usei bastante o Tentacruel e lá está, normalmente para jogar ou usava o Golduck ou usava o Tentacruel. Por outra vez ou outra também usava o Kingler, que também é o meu terceiro Pokémon preferido de água dessa geração, mas acabava por... Normalmente ou era o Golduck, que apareceu logo no início da caverna, ou era o Tentacruel, quando conseguias uma vara melhorzinha, ela aparecia. O Gyarados acho que também não usei muito. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu tentei deixar aqui o mais variado possível. Não repeti muito os estilos de Pokémon, tipos de Pokémon. Então, se gostaram disso, querem encontrar mais continuação de outros Pokémon que eu gosto, de outras gerações, digam aí nos comentários. Fiquem bem, não se esqueçam do like, subscrevam o canal e comentem aí. Então, fiquem bem. Então, próximo vídeo.